Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição. Luz rejeitada ou refletida. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Livro Educação, página 29. Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Do mesmo modo que todo ser humano tem vida por meio de Cristo, também, por meio dele, toda pessoa recebe algum raio de luz divina. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Cristo, como a luz, representa a eliminação da escuridão do pecado e da ignorância, permitindo que as pessoas vejam o caminho para Deus e a vida eterna. A luz de Jesus ilumina os corações, revelando a verdade, a salvação e mostrando o caminho pela fé. Assim como a luz guia o caminho, Jesus, como a luz, orienta a humanidade na jornada espiritual, oferecendo clareza, oferecendo verdade e direção. Assim, quem segue a Jesus não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, que é a vida em abundância oferecida pelo próprio Cristo. Jesus nos convida a termos um relacionamento com Ele, e como consequência desse relacionamento, seremos luz para este mundo. É o desejo de Cristo que transmitamos a luz da fé e da verdade para que outros também possam encontrar a salvação. Mas a pergunta para nós hoje é: estamos aceitando essa luz ou rejeitando essa luz? Estamos nós refletindo essa luz de Cristo em nossas vidas? O primeiro tópico, a luz profetizada. Nós aprendemos no primeiro tópico, conforme Isaías 49, verso 6, que por meio do profeta Isaías, o Espírito Santo se referiu a Jesus como a luz, apresentou a Jesus como a luz para o mundo, a luz para as nações, para a humanidade. E por meio dele, por meio de Cristo, então Deus traria a salvação a toda a raça humana perdida no pecado. E conforme Lucas 2:32, quando Maria e José levaram Jesus para ser dedicado no templo, Simão identificou a Cristo como sendo a luz para iluminar as nações e como o cumprimento das profecias dadas ao povo de Israel e ainda como o Salvador do mundo. Geralmente, o povo da época entendia essa profecia como se referindo ao Messias. E quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", as pessoas logo reconheceram a afirmação que ele fez de si mesmo, como sendo o prometido. Oh, que lição essa maravilhosa história de Belém envolve! Como repreende nossa incredulidade, nosso orgulho e autossuficiência. Como nos adverte a evitarmos que nossa indiferença criminosa também nos impeça de identificar os sinais dos tempos e desse modo não percebamos o dia da nossa visitação. O povo de Israel no passado recebeu grande luz, recebendo o próprio Messias. Cristo Jesus veio ao mundo como luz para iluminar, para salvar, para tirá-los das trevas. Eles tiveram esse grande privilégio, mas a maioria do povo, naquele tempo, rejeitou a luz divina. Estamos nós hoje recebendo a Cristo como a luz que ilumina a nossa vida, que nos tira das trevas do pecado? Ou estamos então rejeitando a luz divina, rejeitando a palavra de Deus? Segundo tópico, a luz rejeitada. Conforme João 1, verso 11 e João 8, verso 13, nós aprendemos no segundo tópico que os líderes judeus rejeitaram Jesus e se opuseram à sua missão porque os seus ensinos e sua vida eram uma constante reprovação ao espírito de justiça própria que eles alimentavam. E Cristo também não atendia suas expectativas humanas de ser o Messias que iria libertá-los do jugo romano e que conquistaria o trono terreno de Israel. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Conforme João 8, 14 a 18, Jesus explicou então claramente aos fariseus incrédulos que seu testemunho era verdadeiro e que ele agia em unidade com o Pai, obedecendo à lei de Deus. Mas eles ignoravam a missão de Jesus porque não haviam examinado as profecias.
Eles não examinaram as profecias a respeito do Messias, como era o seu privilégio e dever fazê-lo, e pelo contrário, então, se opuseram a Cristo desde o início. E conforme João 8, 19 a 23, Jesus então fez uma forte revelação. Mostrou um forte contraste entre ele e aqueles líderes religiosos. Mostrou que aqueles líderes religiosos incrédulos, que ele era de cima e eles eram de baixo, que ele conhecia e revelava o Pai, e eles não revelavam o Pai. Cristo ofereceu vida, eles morreriam em seus pecados. Ele não era desse mundo e eles eram. E embora fossem líderes religiosos, eles não conheciam de fato a Deus, não conheciam realmente a Deus. Ao rejeitarem Jesus, eles demonstravam então a sua natureza terrena, a sua natureza carnal, espiritualmente caída, todas elas diferentes de Jesus. E conforme João 8, 24, Mateus 23 e 38, Jesus mostrou para aqueles líderes judeus que a consequência de rejeitá-lo seria a morte eterna, porque fora de Cristo não há salvação. Além disso, a nação judaica perdeu seu privilégio como povo escolhido para espalhar o Evangelho. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou. Morrereis em vossos pecados. Terceiro tópico: duas classes de ouvintes. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme João 8 e 25, que depois de serem advertidos de que poderiam morrer em seus pecados, os fariseus exigiram de Jesus uma declaração clara de sua identidade. Eles estavam determinados a forçá-lo a se declarar o Cristo, porque acreditavam que tal declaração provocaria o povo a rejeitá-lo como um impostor, já que a sua obra era muito diferente das expectativas do povo. Mas Jesus então respondeu aos fariseus, reafirmando o que ele havia dito antes, que ele era o enviado do Pai, que ele falava somente o que ouvia do Pai e que vivia somente para fazer a sua vontade. Cristo nunca se desviou da sua lealdade aos princípios da lei de Deus. Ele nunca fez nada contrário à vontade de seu Pai. Dia a dia, durante 3 anos, seus inimigos o seguiram tentando encontrar alguma mancha em seu caráter. Satanás, com toda a sua confederação do mal, procurou vencê-lo, mas nada encontraram nele para obter vantagem. Até os demônios foram forçados a confessar: Tu és o Santo de Deus. E conforme João 15, verso 10 e Efésios 2, de 4 a 6, nós podemos ver a caminhada de Cristo, a caminhada diária de Cristo com seu Pai. Jesus viveu em perfeita obediência à lei de Deus. Cristo caminhava diariamente em obediência ao Pai. A sua comunhão com o Pai era constante, era íntima e viva. Assim ele ficava forte para enfrentar os obstáculos da vida. Nós também, pela graça de Deus em Cristo, como Jesus, devemos cultivar um relacionamento íntimo com Deus e viver pela fé, viver em obediência à sua palavra. Assim como Jesus era em sua natureza humana, Deus quer que seus seguidores o sejam. Na força dele devemos viver a mesma vida de pureza e nobreza que o Salvador viveu. Quarto tópico: a luz refletida. Conforme João 8, verso 30, nós aprendemos no quarto tópico que, ao dizer verdades duras aos fariseus, essas palavras afetaram os ouvintes honestos e sinceros. As palavras de Jesus, cheias de verdade, tiveram um efeito salvador nas almas, naquelas almas que ouviram seu discurso, e é por isso que muitos creram nele. Isso nos motiva a perseverar na proclamação do Evangelho, certos de que o Espírito Santo guiará muitos à fé e à verdade. Isso então nos garante que esse esforço no Senhor não será em vão. Além dos pastores e ministros, quem mais recebe bênção por refletir a luz do céu? Toda pessoa que anda na luz de Cristo semeia a palavra e é abençoada.
Cada crente é um missionário em sua esfera de influência. Deus usa como instrumento cada um conforme as suas diversas habilidades. Você não precisa ter um cargo na igreja para pregar o evangelho e refletir a luz de Cristo na sua vida. A luz de Deus está disponível a todas as pessoas. Está disponível a todos que a recebem. E ao compartilhá-la, suas vidas então florescem espiritualmente, assim como a terra dá frutos quando recebe chuvas. Quinto tópico: diferença entre escravidão e liberdade. Conforme João 8, 31 e 32 e João 8, 33 a 36, nós aprendemos no quinto tópico que Jesus disse aos judeus que o aceitaram. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus lhes mostrou uma condição essencial para viver livres do pecado, a qual é permanecer em sua palavra com fé ativa e obediência contínua e sincera. De outro lado, os incrédulos deixaram de ver a única condição de libertação do pecado. Eles falharam porque sua mente estava e está sob o domínio de Satanás na mais abjeta escravidão. Muitos no passado não reconheceram a sua condição pecaminosa e hoje muitos não reconhecem sua condição. Por isso rejeitam a libertação que somente Cristo pode dar. Queridos amigos e irmãos, a luz profetizada veio ao mundo, Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Mas essa luz foi rejeitada por muitos no passado. Sofreu incredulidade e resistência à verdade em Cristo. Embora Cristo tenha vindo como a luz do mundo, os líderes judeus e outros descrentes não o receberam. Ao rejeitar a Cristo, a nação judaica perdeu a sua posição como povo escolhido para levar a luz da verdade ao mundo. E embora tivessem recebido grandes privilégios espirituais, ao rejeitarem o Messias, eles fecharam a mente à orientação do Espírito Santo. E nós hoje aceitaremos a palavra de Deus ou rejeitaremos refletir a luz de Cristo em nós? A luz de Cristo refletida é o resultado de uma vida transformada pela presença de Cristo na nossa vida. Assim como Cristo refletiu o caráter e a glória do Pai, hoje nós somos chamados a refletir o seu caráter ao mundo, à luz da verdade bíblica, à luz da verdade. E a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em ser liberto do poder do pecado para viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Que Deus nos dê a sua graça para que possamos compreender o seu querer. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.